gente vai fazer a segunda parte para vocês, falando um pouquinho sobre o materialismo histórico dialético. Então, gente, para começar a explicar para vocês, a gente queria situar vocês que os autores, Marx e Engels, eles faziam parte do centro da Europa, né? Eles viviam lá. Então, tudo que eles escrevem, tudo que eles falam, tudo que eles produzem é pensando para aquela realidade. Então, tudo que eles produzirem vai servir para aquele contexto. E outra coisa que a gente queria ressaltar também é que Marx e Engels, eles não criam nenhum termo novo, né? Eles reutilizam do tudo que está sendo falado naquela sociedade. Então, eles não criam termos, eles apenas reutilizam falas e pensamentos que já estão dentro da sociedade, eles apenas passam para o papel. E continuando ao assunto, né, ao analisar o marxismo, podemos observar uma análise histórica, né, interdisciplinar, porque Marx, ele não analisa apenas Marx e Engels, né, ele não analisa apenas uma frente histórica, ele vai analisar a economia inglesa, a política francesa e a filosofia alemã. Então, é um misto, né, de informações. E é isso que ele traz, né, de novo para a sociedade, para a história mesmo. Então ele é economia inglesa, política francesa e filosofia alemã. Bom, então uma frase que vai ilustrar muito o que é o materialismo histórico dialético para o Marx, é quando ele diz que os homens, eles fazem a sua própria história, mas não como querem, e sim limitadas com as condições tanto materiais quanto históricas da sua existência. Então, para ele, a relação entre o indivíduo e a sociedade, ela é delimitada pela classe social em que esse indivíduo está posicionado. Então, por exemplo, a história de uma pessoa que está inserida na classe burguesa vai ser totalmente diferente daquela que está inserida ali no contexto de proletariado. Ou seja, a burguesia, donos do capital, vão ter ali uma vida estável, uma vida confortável, com grandes bens materiais. Já o proletariado, que é aquele que vai vender a sua força de trabalho em troca de um dinheiro muito escasso, vai viver ali de forma escassa. Marx, analisando a situação, ele vai formular uma tese, né, uma teoria que até hoje ela é utilizada e ela é conhecida como mais-valia. O que consiste na mais-valia? A mais-valia é basicamente o burguês, o dono do capital, ele vai empregar alguns funcionários, né, que são os operários, e ele vai ganhar em cima dessa força desse trabalho. Então, se o burguês está ganhando 100% em cima, o operário ele nunca vai ganhar tudo aquilo que produz. Então, ele vai produzir muito a mais daquilo que ele vai ganhar, né? Então, essa é a mais-valia e ela é utilizada até hoje, né? E ela é ponto de referência para muitos estudos. Bom, então, onde entra o histórico dialético? O que quer dizer histórico dialético? Bom, o Marx fala assim que a história ela se transforma a partir da dialética. Bom, a dialética, então, é a contradição que se dá entre as duas classes, ou seja, entre a burguesia e o proletariado. Então, Marx fala assim que a transformação na sociedade vai se dar, então, pela contradição entre o pensamento dominante, ou seja, o pensamento burguês, e o pensamento do dominado, aqui no caso, o proletariado. Então, ele fala assim que para ter essa transformação social é essencial que o proletariado se reconheça, que ele tenha consciência de classe, que ele se enxergue como trabalhador, porque só assim a gente vai ter uma transformação social. Então, né, Marx, quando ele analisa todo esse contexto histórico, cultural e econômico, ele vê que todo modo de produção tem um começo, meio e fim, né? Então, ele escreve em seus textos, né, que o capitalismo, né, que era o sistema de produção vigente da época, ele vai ter um fim. O fim dele vai ser por meio dos operários, né? Os operários que vão causar esse fim, né? Marx define que a divisão do trabalho está ligada ao ser. E isso não acontece na pré-história. Ou seja, lá não existia essa divisão do ser. E tudo era comum a todos, né? Não tinha os burgueses, os operários, né? Tinha uma divisão igual. A gente compartilhava. Então, o comum era igual, de onde vem o termo comunismo, porque naquela época todo mundo era comum a todos, não tinha gente que possuía capital, tanto faz que capital nem existia, né? E então era tipo por trocas e por esquemas assim que as pessoas iam fazendo negócios. Bom, agora para finalizar, a gente separou aqui duas curiosidades para falar para vocês.
Bom, a primeira é sobre o que é o marxismo vulgar. Bom, o marxismo vulgar é quando a gente pega textos do Marx e do Engels, se apropria desses textos, mas não estuda eles de fato, não estuda de forma aprofundada. Estuda apenas ali o superficial, sem de fato entender as suas teorias, o que o Marx, por exemplo, quis dizer com o materialismo histórico dialético, que era a sua teoria. E outro ponto também muito legal de uma curiosidade é que quando Marx e Engels se referem, né, aos tempos históricos, aos modos de produção, eles nunca se referem a eles de formas pejorativas. Um exemplo que eu vou dar aqui é quando a gente fala período medieval, né? Eles não usam esse termo, eles usam modo de produção feudal. Então, quando você pegar os textos, você nunca vai encontrar a Idade Moderna, esses termos. Você sempre vai encontrar modo de produção asiático, modo de produção escravista, modo de produção feudal, né? E para ele, né, o próximo depois do capitalismo seria o modo de produção operário, né? E que basicamente é o comunismo que a gente se refere. Bom, e é isso então, eu espero muito que vocês tenham gostado. E que tenham entendido da matéria, né? Principalmente isso.